Olá pessoal, bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. É isso aí. Hoje vamos juntos, eu e a Yael, explorar as diversas camadas de significado por trás da Páscoa. Isso mesmo. E, para essa análise, a gente separou um material bem interessante e, quem sabe, até um pouco polêmico. Mas antes de começar, acho importante a gente deixar claro que o objetivo aqui não é debater crenças pessoais. A ideia não é essa. A gente quer entender o que as fontes que a gente tem em mãos nos dizem, sabe? Mergulhar de cabeça nas ideias e perspectivas que elas apresentam. Exatamente. É isso que a gente busca. Clareza e um bom entendimento do material. E a grande questão que vai guiar a gente hoje é o que define essa verdadeira Páscoa que o texto menciona. Uma ótima pergunta. E como essa visão se compara com a forma como celebramos a Páscoa aqui no Brasil. É isso aí. Vamos tentar desvendar esse mistério, destrinchar essa ideia da verdadeira Páscoa e como ela se diferencia da Páscoa que conhecemos. Então, vamos direto ao ponto. Nosso Pegue para a Fonte hoje é um texto chamado A Verdadeira Páscoa Vista. Que interessante. E logo de cara ele já nos leva para o Evangelho de Marcos, capítulo 14. Entendi. Versículos 1, 12, 14 e 16, para ser mais preciso. É. E esses versículos, eles narram a última ceia de Jesus, que acontece durante a Páscoa judaica. O texto que estamos analisando, ele destaca esse momento como crucial. Sim. Porque é ali que Jesus ele se conecta com o significado tradicional da Páscoa, mas também se coloca como a sua realização. É como se ele estivesse dizendo, olha, o símbolo se cumpre em mim. Exatamente. E aí, para fortalecer essa interpretação, o texto nos leva para Hebreus 9,26. Certo. E o versículo diz que o sacrifício de Jesus foi uma vez por todas, para aniquilar o pecado. É, pelo sacrifício de si mesmo, né? Isso, pelo sacrifício de si mesmo. E a leitura que a fonte faz dessa passagem é fascinante, porque ela conecta com a fala de João Batista, em João 1,29. Sim. Quando ele chama Jesus de o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Exatamente. E a interpretação aqui, segundo o texto, é que essa aniquilação, essa retirada do pecado do mundo, não se refere aos nossos erros individuais, mas à natureza pecaminosa em si. como se fosse a raiz do problema, né? É a raiz do problema. E essa distinção é muito importante, porque o texto até critica algumas interpretações dentro da religião. Entendi. Interpretações que focam na ideia de uma impecabilidade pessoal, sabe? De ser perfeito sem pecado. Sei. E a fonte argumenta que se Cristo não tivesse realmente lidado com o pecado em sua totalidade, isso significaria que Satanás teria mais poder, o que, por sua vez, invalidaria o próprio sacrifício de Jesus. É um ponto de vista bem forte, né? É bem contundente. E a fonte, ela deixa claro que defende uma leitura literal dessas escrituras. Ou seja, sem metáforas ou interpretações subjetivas. Exato. O significado é direto. Entendi. E aí, a partir dessa ideia de que Jesus é a vera Páscoa, o cordeiro que se sacrifica e elimina a natureza do pecado. O texto vai além e levanta a questão da distorção da Páscoa original. A distorção. A fonte afirma que o sentido original da Páscoa foi completamente desfigurado. Nossa! E ela expressa uma grande preocupação com o que chama de uma noção generalista, simplória e protegida da verdade que se formou em torno da Páscoa. Ou seja, a Páscoa que muitos cristãos celebram hoje, segundo o texto, seria bem diferente dessa vera Páscoa que ele descreve. Seria uma Páscoa praticada hoje por cristãos nominais. Entendi. É uma Páscoa que teria se desconectado do seu significado original. Faz sentido. E o texto, ele explora as possíveis influências pagãs na Páscoa moderna, né? Sim. Ele examina a origem das palavras Easter, em inglês, Ishtar e Ostern, em alemão, e já dizendo que não há uma ligação direta com a palavra hebraica para Páscoa, Pesach. E aí que a coisa fica interessante. Exato. A fonte menciona que Easter, Ishtar e Ostern estariam ligadas a Eustremonat. Eustremonat, que nome diferente. Seria o nome de um antigo mês germânico. Entendi. E também a Eostre, uma deusa germânica da primavera, Uma deusa. que era homenageada nesse período. Interessante. Inclusive, o historiador inglês Beda fala sobre isso. E o que mais o texto diz? Ele conecta os símbolos da Páscoa moderna, como os ovos de chocolate, os ovos coloridos e o coelho da Páscoa. Os símbolos que a gente conhece. Isso, ele conecta esses símbolos com as festividades de primavera em homenagem à deusa Eostre. Então, na visão do texto, esses elementos teriam sido incorporados à Páscoa cristã depois da conversão dos povos germânicos. É essa a ideia. Hum. E tem mais. A prática de presentear com ovos pintados já existia entre persas, romanos, judeus e armênios. Nossa, então era algo bem difundido. Durante a primavera. E a conclusão da fonte é bem direta. Há uma associação entre paganismo e essa Páscoa profanada. Faz sentido.
E falando sobre Rosten Ostri, o texto detalha um pouco o culto a Yoshta. Menciona rituais com orgia sexual por causa da sua ligação com fertilidade. Nossa. E também oferendas de líquidos e partes do corpo. Interessante. E a fonte reforça a ideia de que o nome Ostri e Austramonet vem de estar. Entendi. E o texto descreve um ritual importante no equinócio da primavera. Pintar ovos, símbolos de fertilidade, e escondê-los em tocas nos campos. E a alegação é que esse ritual pagão foi adotado pelo catolicismo no início do primeiro milênio depois de Cristo e integrado à Páscoa. É mesmo. E o texto observa que decorar ovos de Páscoa ainda é comum, inclusive entre alguns evangélicos. É verdade. E aí, juntando tudo, qual a conclusão do texto? Bem, ele fala de um processo de diluição da graça em esforço, da verdade e mentira e das escrituras em lendas. Ou seja, a Páscoa teria se desviado do seu significado original. Exato. Influenciada por tradições pagãs e interpretações consideradas equivocadas. Que mergulho incrível nesse texto. A ideia central é esse contraste entre a vera Páscoa, com Jesus como o cordeiro que elimina a essência do pecado, e a Páscoa contemporânea, que, segundo o texto, incorporou elementos pagãos. Sim, essa é a perspectiva específica do texto. Uma visão crítica da Páscoa e sua relação com o que ele entende como o verdadeiro significado bíblico. E para finalizar, fica a reflexão. Como nossa compreensão das tradições muda com o tempo. O que perdemos e o que ganhamos nesse processo. Uma ótima pergunta. Convidamos você a pensar sobre as origens e as diferentes interpretações das celebrações que você participa. É isso aí. Agradecemos por mergulhar nesse tema com a gente. E esperamos que tenham gostado da análise. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!